Bolsonaro vai mesmo brecar a vacina chinesa? Esse é mais um vídeo da TV Coiote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E também que de toda segunda a sexta-feira eu estou fazendo transmissões ao vivo, sempre às 7 da noite, cada dia sobre um tema diferente. Isso por várias semanas eu vou fazer. Então, põe seu despertador para hoje às 7 para poder acompanhar a live do dia, que no caso vai ser justamente sobre a pandemia e a situação das vacinas. Bom, pessoal, é o seguinte, o dia de ontem foi protagonizado por uma polêmica gigantesca envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Para a gente entender o que aconteceu ontem, a gente precisa voltar um pouco mais para trás. Qual é a situação das vacinas que estão sendo desenvolvidas e que estão sendo testadas e possivelmente vão ser aplicadas aqui no Brasil em específico? Primeiro temos a mais famosa do mundo, que é a vacina da Universidade de Oxford, que é produzida em conjunto com a farmacêutica AstraZeneca. Essa vacina da Universidade de Oxford, ela foi a primeira a começar a ser testada no Brasil, poucos meses depois do início da pandemia. E um acordo foi fechado entre a farmacêutica AstraZeneca e Oxford junto ao governo brasileiro, ao governo federal, Ministério da Saúde, no final do mês de junho. Esse acordo previa que, com os testes sendo realizados no Brasil, além disso também, ocorreria o envio de 30 milhões de doses para serem aplicadas no Brasil assim que acontecesse a aprovação da vacina. E mais tarde, ela seria produzida aqui em território nacional. Não muito mais tarde. Logo em seguida, 70 milhões de doses seriam produzidas aqui. No total, esse acordo do governo brasileiro com a AstraZeneca envolveu 127 milhões de dólares caso a vacina dê certo. Porque os testes não acabaram, dando errado. O Brasil vai pagar, mas vai pagar um preço bem menor, né? Entrando aí, assumindo o risco junto com os desenvolvedores. Esse valor em reais, ele está em aproximadamente 700 milhões. É muito dinheiro, mas a gente está falando de um número gigantesco de doses também, né? E, além disso, o governo federal fechou mais tarde também, né, acordo de 40 milhões de reais através daquele COVAX Facility, que é liderado pela Organização Mundial da Saúde. Então, de um lado isso, as vacinas com que o governo federal está contando já há um tempo. Depois temos uma vacina da China, produzida pela farmacêutica Sinovac, a famosa Coronavac. Essa vacina ela é uma das muitas que empresas farmacêuticas da China vêm desenvolvendo, mas ela ganhou muito protagonismo aqui no Brasil porque é uma das que está mais adiantadas em teste. Inclusive hoje é considerada aí a mais adiantada mundialmente. Essa vacina, ela possivelmente será aplicada nos brasileiros e é daqui que se trata a polêmica. O governador de São Paulo, João Dória, fechou um acordo no mês de junho também, até antes do governo federal fechar com a vacina de Oxford, fechou um acordo relacionado à Coronavac. Esse acordo ele envolve o Instituto Butantan em São Paulo, muito respeitado e que produz boa parte das vacinas que são tomadas das mais diferentes doenças em todo o Brasil. Primeiramente, o que se previa era, haverão testes da terceira fase da Coronavac no Brasil e mais tarde deixamos em aberto e vamos discutindo sobre a distribuição e produção desta vacina aqui. E assim aconteceu. No dia 30 de setembro, o governador de São Paulo, João Dória, fechou o contrato com o laboratório chinês Sinovac para o recebimento de um total de 46 milhões de doses da vacina, ela ficando pronta e tendo efetividade. Desses 46 milhões, 6 milhões viriam primeiro, certo? E no mês de dezembro, inclusive, desse ano, 2020, e seriam importados da China. Os outros 40 milhões seriam envasados aqui em São Paulo, no próprio Instituto Butantan. A tecnologia seria transferida aqui no Brasil. Esse acordo do governo de São Paulo, ele envolveu 90 milhões de dólares. O mesmo acordo previu que seriam adquiridas mais 15 milhões de dólares até fevereiro de 2021, chegando a um total de 61 milhões. E também mais 40 milhões depois, posteriormente, seriam contratadas até maio de 2021. Quando o Dória fechou esse acordo com a Sinovac, é muito importante lembrar que a população do estado de São Paulo é de 40 milhões. Então esse acordo não foi fechado para a vacina ser aplicada só num estado, até porque isso pegaria muito mal.
Dória fechou e disse em público que esperava conseguir fechar com o Ministério da Saúde uma distribuição nacional, que aqui ele garantia, mas no nacional ele ia trabalhar para ter. É óbvio que Dória não faz isso assim por ser um cara totalmente bondoso, é porque ele quer ser candidato à presidência em 2022, então não o interessa somente agradar a população do estado, mas interessa sim agradar a população do país inteiro. Bom, fato é o seguinte, existem outras questões, né? A vacina da Rússia, por exemplo, ela está sendo testada em um outro estado e alguns acordos iniciais estão sendo fechados. É o caso do estado do Paraná, por exemplo, do estado da Bahia. Só que esses acordos da vacina russa, eles não vão ser destacados aqui nesse vídeo por mim, basicamente porque apesar de um anúncio muito comemorativo da Rússia no começo do mês de agosto, o negócio está muito mais atrasado, né? A Rússia divulgou como se estivesse lá na frente, gerou até uma suspeita de que o negócio era totalmente fraudulento. Aparentemente não é o caso. Pesquisas de renome, revistas de renome do meio científico tutelaram essa vacina da Rússia com os dados que foram entregues mais tarde, só que mostrando que a situação não está tão adiantada assim como a Rússia quis transmitir. O negócio era estranho e era esquisito mesmo. É o seguinte, então. Em todos os casos, não acabou os testes. Os testes estão sendo feitos em fase 3, né? Você já tem a fase 1, que é mais focada em garantir a segurança da vacina. A fase 2, em que você testa em muito mais gente, continua havendo segurança, mas começa a observar também sobre a criação de resposta imune. Você já sabe que elas aparentemente são seguras e têm uma resposta imune. A questão essencial agora é se essa resposta imune ela é protetiva contra o vírus. E em que medida é protetiva, né? Uma vacina muitas vezes não é 100% efetiva. Ela acaba sendo efetiva apenas numa parcela da população, e isso é um dado muito importante, né? Se espera que pelo menos, no mínimo, e seria excepcional, 50% tenha resultado, né? E sendo testadas no Brasil, essas que eu citei, com plano de distribuição e produção aqui dentro do país. Com relação à vacina de Oxford que o governo fechou, você teve uma série de problemas, né? Problemas até esperados. É muito complexo o processo de desenvolvimento vacinal. Por exemplo, a paralisação dos testes em setembro depois que um paciente apresentou efeitos colaterais graves. Isso aconteceu, 2 semanas retomaram-se os testes. Se acredita que o paciente não teve efeito colateral em decorrência da vacina, como são milhares de pessoas ao redor do mundo testadas. Essa pessoa, ela apenas seria um acaso, ela já teria essa doença sem ter se vacinado. Mas se paralisou para estudar melhor o caso e poder dar segurança a todos os outros voluntários. Isso fez atrasar, né? Além disso, o cronograma também está complicado porque a AstraZeneca e Oxford estão nos Estados Unidos também com alguns problemas, umas dificuldades, inclusive legais, para retomar os experimentos. Resumindo, vacina de Oxford, que as datas sempre ficaram meio esparsas, mas que existiam expectativas de que seria a primeira a ficar pronta no mundo, vai atrasar 2 meses. Enquanto a Sinovac foi indo com tudo, inclusive aqui no Brasil, certo? E isso evidentemente é uma guerra política, né? E é aí que está a grande questão. O Bolsonaro quer ser o primeiro a ter a vacina e o Dória quer ser o primeiro a ter a vacina. Tudo bem? Porque pode servir como capital político para 2022. É muito importante a gente lembrar também que, com relação à Sinovac, o Dória chegou até uma semana atrás a anunciar que ela seria disponibilizada ainda em dezembro para profissionais de saúde. Isso também já vai atrasar, não tanto quanto a de Oxford, mas também vai atrasar. Agora é o seguinte, o governo federal percebeu isso. E não dá para deixar o Dória, que é um governador, sair na frente quando é um assunto de abrangência não só nacional como mundial. E aí o governo federal tem que arrumar uma alternativa, isso tudo através do ministro Eduardo Pazuello. Vamos fechar acordo com a Pfizer, farmacêutica estadunidense. Não deu muito certo, pequeno número de doses enviadas, dificuldades na transferência de tecnologia para produção no Brasil, tudo isso travou acordo com a Pfizer. E aí o governo falou, bom, não tem muito o que fazer, vamos nos unir ao governo de São Paulo. Vamos chegar junto com eles, pelo menos a gente dá uma dividida aí no possível capital político criado, além, claro, de levando em consideração critérios técnicos, ser o esperado, né, que o governo trabalhe para que uma vacina confiável e testada chegue primeiro para a sua população, tudo bem? Mas a gente sabe que tem o peso das questões políticas.
O governo federal então fez o anúncio ontem, numa reunião com governadores. A União ia comprar 46 milhões de doses da Coronavac. As mesmas 46 que o Dória tinha fechado iam ser divididas em todo o país. As primeiras. Além disso, contava-se no governo federal com a chegada de doses da de Oxford mais tarde, que vão chegar efetivamente, a questão é apenas a diferença de tempo, e também da COVAX Facility, além de outras eventualmente que negócios serão fechados. O governo federal ia inclusive editar uma medida provisória no valor de 2,6 bilhões de reais até janeiro para disponibilizar isso. Esse anúncio foi feito na reunião por governadores, pelo ministro Eduardo Pazuello, mas muito mais do que isso, esse anúncio ele foi oficializado. Tá? Não foi blefe do Pazuello, foi uma formalidade. Foi fechado um convênio de verdade com o Instituto do Butantan em São Paulo, junto à Sinovac, para que isso fosse feito, essa distribuição e produção a nível nacional da Coronavac, conhecida muito como vacina chinesa. Tá legal, gente? Bom, aí Bolsonaro vem no dia seguinte e implode tudo, né? Vem a público, diz que não vai ter vacina chinesa coisa nenhuma, reclama do Pazuello até não aguentar mais, e que nenhuma vacina que não está oficialmente testada e oficializada vai ser colocada. Bom, é evidente, o acordo prevê que a vacina só seja dada para as pessoas ela sendo aprovada, mas o acordo ele é fechado antes justamente porque você precisa entrar no risco junto com as fabricantes, né? Depois não adianta. E, bom, Bolsonaro basicamente deu um banho de água fria, surpreendeu bastante gente. Também, por que ele fez isso? Primeiro, observou em redes sociais que havia um movimento contra a vacina chinesa. A vacina chinesa vai matar, mesmo que na fase 2 os testes tenham sido mostrados comprovados, mesmo que o Instituto Butantan seja muitíssimo respeitado e esteja participando ativamente de todo este processo, e por aí vai. A grande realidade é que Bolsonaro percebeu a revolta de eleitorado e ele tem uma grande preocupação, né? 2022, eu ganho da esquerda. Mas para ir para o segundo turno não pode ter nenhum outro candidato de direita competitivo. O Dória seria esse candidato. E aí entra nesse rixa todo. Aí depois, várias colunas de bastidores dão conta que o Bolsonaro sabia do fechamento desse acordo desde o começo, que o Pazuello não foi traidor, que o Bolsonaro estava informado, tá? Apenas aconteceu uma mudança de posição. E que basicamente é possível que ele tenha blefado bastante exagerado durante a tarde de hoje. Fato é que, agora à noite, o secretário da Saúde do Estado de São Paulo afirmou que o Pazuello tinha dito pouco antes da entrevista do Bolsonaro que seriam canceladas apenas as 6 primeiras milhões de doses importadas da China. Então o Bolsonaro teria feito um alarde para um cancelamento apenas do que vem da China e não do que é produzido no Brasil com a tecnologia desenvolvida pela Sinovac. Vale lembrar, uma vacina muito mais tradicional e que habitualmente a gente conhece a tecnologia do que várias outras que vêm sendo produzidas no mundo, tá? O resto é fake news. E vira fake news quando você não tem nenhuma comprovação e embasamento. Basicamente, gente, surgiram duas dúvidas. A primeira dúvida, Bolsonaro desistiu de verdade? Bolsonaro brecou a vacina chinesa? Afinal, a vacina chinesa deve ser a primeira. Então, mais pessoas vão morrer se ela chegar mais tarde. E mesmo sendo a primeira, ela será a primeira passando por todos os procedimentos de aprovação e tudo dando certo? Se não dá, não vai ser. Então não haveria nenhum risco nessa vacina. Tudo bem? E quem autentica se haverá risco ou não é o próprio governo federal através da Anvisa? Bom, ninguém sabe. Ao que tudo indica, teve uma intenção forte de agradar essa área ideológica, a militância mais enfervescida, mais trumpista até, podemos dizer, que tem a questão toda anti-China. Mas a gente não pode deixar uma coisa de lado, né? O Bolsonaro, na hora que ele criticou o acordo feito e criticou o Pazuello, ele deixou uma brecha de mudar de opinião futuramente. Uma espécie de preparo para voltar atrás. Isso às vezes ele coloca de maneira sutil e utiliza quando considera necessário depois. Ele comentou que não é que nunca vai ter a vacina chinesa. Ele até chegou a esbravejar isso em rede social, mas na entrevista mesmo ele colocou uma espécie de parênteses, de que não vale nenhuma vacina
sem comprovação científica. Não se trata da chinesa, eu me refiro a nenhuma. Isso inclui Oxford. Ou seja, ele está dando a brecha para que, ocorrendo a aprovação da Anvisa posteriormente, sim, o acordo seja mantido, né? Então, ele deixa aí meio em aberto, né, de forma sutil, que é possível, sutil até sou estranho usar pelo tom que ele estava falando, mas de forma discreta, a possibilidade de voltar atrás depois de recuar e ter um argumento para justificar o recuo, como habitualmente ele faz. Essa é a primeira dúvida. Vou opinar um pouco mais no final. Minha opinião, não. Bolsonaro não vai brecar totalmente. Mas é, assim, muito difícil de prever. Muito difícil de prever. Segundo ponto muito importante. Se Bolsonaro realmente brecou este acordo com o governo federal, ele vai também interferir para que a Anvisa não aprove a vacina? Porque ela só pode ser também distribuída nos moldes do acordo que já está valendo do Dória com a Sinovac, com o apoio da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um órgão do governo federal. Se a Anvisa não deixar, nem paulista nenhum vai ser vacinado. E aí a situação fica bastante complicada. Vamos entrar no mundo da Anvisa. O presidente da Anvisa é o Antônio Barra Torres, né? Ele é um bolsonarista fiel, chegou a ser cotado para o Ministério da Saúde assim que a relação do Bolsonaro com o Mandetta começou a estremecer em meados do mês de abril. Ele chegou a participar de manifestações com o Bolsonaro onde haviam aglomerações durante o período de pandemia. E além disso, ele sempre defendeu a posição do presidente da República de colocar o vírus como algo não tão grave a ponto da necessidade das pessoas ficarem em casa. Além de questionar o funcionamento das medidas de isolamento social, o Antônio Barra Torres ele também sempre defendeu que era necessário evitar um clima de pânico, né? Que a situação não era tão grave quanto tudo mostrava que era. E uma proximidade ideológica com o Bolsonaro que coloca em dúvida para todo mundo, evidente, principalmente depois das declarações que o Bolsonaro deu ontem, se essas questões políticas todas elas não vão interferir nos critérios técnicos que a Anvisa utiliza para aprovar ou não uma vacina. Afinal, se não vai ter acordo com o governo federal, então, quem é de São Paulo vai ser vacinado antes através do Dória. Quem sai ganhando politicamente com isso é o Dória, o Bolsonaro sai perdendo. Como resolver isso sem ter o acordo com o governo federal? Bom, a única forma que resta, basicamente, é que você faça um atraso ou você não autorize a vacina na Anvisa, burlando, possivelmente, critérios técnicos. Olha, o Torres também deu uma segurada nessa possibilidade quando disse, na tarde dessa própria quarta-feira, ao lado do João Dória, que a autorização não vai sofrer nenhuma alteração ou influência externa e se baseia única e exclusivamente em critérios científicos. Então ele diz, olha, a Anvisa só vai barrar uma vacina se essa vacina não tiver comprovação. Isso será feito tecnicamente. Não vai importar se essa vacina vai dar ou não prejuízo político ao presidente da República, que é a grande suspeita que a gente trata aqui, certo? Mas ainda fica aquela, e se ele atrasar? Atrasar 2 meses, fazer a Anvisa atrasar 2 meses. Para Oxford chegar primeiro. E aí o Dória não vai ser o primeiro. O Dória vai chegar com a vacina junto ao governo federal. Bom, são dúvidas. Possivelmente, provavelmente, nem o Bolsonaro sabe responder exatamente o que vai fazer e como vai fazer. Isso está permeado de incertezas. A minha visão, olha, primeiro, a vacina ser chinesa não torna ela menos segura do que ser de Oxford por um único simples motivo. Os testes são feitos da mesma forma e não são feitos na China, são feitos com transparência de dados no Brasil, inclusive no Brasil. Então, os critérios que mostram se ela pode não ser segura, não ser efetiva de verdade, eles podem ser explorados igualmente em ambos os casos. Certo? O mesmo valeria se a vacina fosse norte-coreana e você tivesse a transparência dos dados e tivesse ela produzido no Brasil, porque você está usando a tecnologia para produzir aqui, então não tem nem como algo ser fraudado para você ser enganado. Então a segurança é a mesma, se comprovando em estudos que é a mesma, tudo bem? O fato de ter uma nacionalidade não tira essa questão. E Bolsonaro sabe muito bem disso. Por isso talvez acabe fechando mesmo assim.
Agora, questões políticas embasam isso, e questões políticas de todos os tons. Quando eu falo de ala ideológica e militância ideológica, a gente não pode esquecer também que o presidente da República do Brasil, antes dessas declarações polêmicas que ele deu, ele fez um encontro, né, com o embaixador Robert O'Brien, né, embaixador dos Estados Unidos, e um homem conhecido por detestar a China e que tá lá em nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio à guerra comercial e ataques constantes à China. Então há até uma influência aí da política estadunidense, nem que seja uma influência de bate-papo que aconteceu. Não é à toa que Bolsonaro sai com esse tom contra a China e canalizando a crítica também ao nome, à questão chinesa, depois de uma reunião como essa. E além desse fator ideológico, eu acredito que politicamente seja mais vantajoso para o governo fechar com o João Dória, porque senão ele chega antes. E se a estratégia for não fechar e tentar prejudicar o capital político do governador, prejudicando a saúde da população, fazendo com que haja interferência externa na decisão da Anvisa e na parte técnica da Anvisa, isso vai criar problemas até de ordem superior. Isso vai criar problemas que podem envolver o Supremo Tribunal Federal, pode criar problemas que envolvem até tribunais internacionais, caso o negócio seja comprovado. Embarcar na do João Dória e para não se desgastar muito perante a militância mais ideológica, mudar o discurso pela vacina, a nomenclatura que foi usada ontem pelo Pazuello passar a ser usada e tirar a pinta de a vacina chinesa, né? A gente usa esse termo porque o pessoal fala mais, mas não é mais o mais específico, né? A Coronavac, utilizar o nome de vacina do Butantan, instituto respeitado, ou utilizar o nome de vacina do Brasil, a vacina dos brasileiros, que os brasileiros vão tomar, vale mais a pena tentar encaixar essa narrativa na sua militância e, claro, fechar o acordo. E aqui a questão da análise política, não vou entrando obviamente na questão ética, que seria você brincar isso por questões políticas, isso seria levar à morte de milhares de pessoas. Certo, gente? Eu espero que tenha ajudado a esclarecer, espero que tenha dado para entender a polêmica inteira e quais são as perspectivas exatas, o que o Bolsonaro realmente quis fazer com tudo isso. Qual é a situação toda. Um grande abraço, 7 da noite, estou ao vivo para discutir sobre esse tema. Com essas informações, vou falar sobre isso novamente, reexplicar de outras formas, responder perguntas sobre o tema e trazer outras questões também ligadas à vacinação, pandemia e essa guerra política. Até mais!